Olá, bom dia amigos e amigas. Dica de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que eu acabei descobrindo no livro Investindo em Small Caps do Anderson, que eu já entrevistei aqui. O que aconteceu foi o seguinte: eu li uma coisa que eu achei um pouco estranha e eu resolvi estudar na Bolsa Brasileira, que ele diz assim: Richard Taylor e Werner de Boom, e hoje o Richard Taylor é o ganhador do Prêmio Nobel desse ano, estudaram o desempenho das cotações das empresas no mercado acionário de Nova York de 1930 a 1970, ao selecionarem as 35 empresas com maiores retornos e as 35 com piores retornos anuais. Depois de 3 a 5 anos, as empresas que tiveram retornos medíocres apresentavam melhores valorizações do que o grupo das vencedoras. Então eu resolvi ver se no Ibovespa também acontecia o mesmo, fazendo algumas adaptações, é óbvio, porque lá a bolsa tem 5 mil ativos, o nosso tem aí em torno de 400 e poucos, então eu peguei as 10 maiores e as 10 menores, e isso tudo a gente vai ver logo depois da vinheta. Então eu peguei lá no Guinvest Pro, né? Eu vou tentar colocar lá embaixo também como é que faz para entrar aí na área do Guinvest e para pegar o Guinvest Pro. Tem uma parte lá chamada Stock Guide que você consegue montar a planilha que você quiser. E vocês já devem ter visto que vários dos meus estudos eu faço com ele. Então eu cheguei nessa planilha aqui que vocês estão vendo, em que eu tenho aqui o preço de fechamento das ações no dia 6/12 de vários anos, ó, desde 2000 até 2017. É claro que muitas dessas ações aqui em 2000 não existiam, como a gente consegue ver aqui, ó, várias delas estão vazias, outras nem tanto. E aí nesses outros campos aqui eu coloquei as variações de 3 anos, então de 2017 a 2014, 2016 a 2013, 2015 a 2012, 2014 a 2011, enfim, várias variações aí, até o 2009 e 2006, e a de 5 anos eu fui até o 2005, 2000, partindo do 2017 e 2012. Então o que a gente tem aqui? Segundo os dois pesquisadores na Bolsa dos Estados Unidos, as ações que se valorizaram menos em 5 anos, elas depois apresentaram um resultado melhor do que aquelas que se valorizaram mais naqueles mesmos 5 anos. Então a gente vai começar a ver pelo período atual se isso aconteceu ou não, tá? No período de 3 a 5 anos posteriores. Então a gente tem aqui 2009 a 2014. As que mais se desvalorizaram, na verdade, as que tiveram os piores rendimentos. A gente vê que de 2009 a 2014 tiveram aqui 10 ações até Vulcabras que perderam mais de 94% do valor dela, tá? Então a gente tem OGX, Lupa, MMX, JB Duarte, enfim, ó, duas Recrusul e etc. E do outro lado, no maior, a gente tem aqui, ó, Sonde 3, Lely Blanc, RPMG, Rani, Cielo, Rani, PTBL, Klabin. E aí eu já fiz essa parte, né, de pegar, eu só estou mostrando aqui para vocês como é que faz. E logo depois a gente pega a variação aqui delas de 2014 a 2017. Tá? Então eu vou pegar tanto daquelas quanto dessas. E eu fiz aqui algumas variações para a gente ver se realmente isso acontece ou não. Se a gente colocar o mesmo valor aí, 10% do valor em cada uma das 10, se dá resultado ou não. A gente já consegue ver que das 5 que mais cresceram, de 6 de dezembro de 2009 a 6 de dezembro de 2014, a gente tem aqui, ó, uma que caiu 45%, outra que caiu 49% nos 3 anos seguintes, outra que caiu 35%, outra que caiu 35%, outra que caiu 24%. Em compensação, a gente teve a DMED que subiu 131%, a Klabin 3 que subiu 58% e a PET Manguinhos que subiu 50%. A Porto Belo e a Cielo tiveram aí rendimentos muito constantes, aí 1% e 23% em 3 anos é um rendimento bem constante. Mas a gente consegue ver isso aqui já.
Então a gente já coloca aqui de uma forma mais fácil. Aquelas mesmas ações que a gente viu ali, com as mesmas ações que foram as que mais subiram, que a gente viu ali. A gente vê aqui que aquelas 9 ações que mais caíram, elas continuaram a cair de 2014 a 2017. E Vulcabras subiu 514%. Será que a alta de Vulcabras foi suficiente para compensar todas as outras quedas? E a gente vê aqui que não, caiu 8,08%. Já as 10 que mais subiram de 2009 a 2014, a gente vê aqui que teve uma alta de 7,55% nos 3 anos seguintes. Nada de espetacular, né? A gente está falando aí de 7,55%, a gente está falando de uma alta de 2,45% ao ano, que é abaixo da inflação. Então, quer dizer, pegar as 10 ações que mais ganharam do índice nesse período, ou pegar as 10 ações que mais se desvalorizaram, foi um negócio ruim para quem fez isso lá atrás em 2014. A ideia que está por trás disso é a seguinte, é que as ações acabariam retornando à média. Então, se uma ação caiu muito, é muito provável que boa parte dessa queda foi causado por pânico aí do mercado, foi causado por uma questão que não tem tanto a ver com a própria produção daquele produto da empresa, então em algum momento ela iria retornar. E além do mais, são essas ações que caíram 99%, 98%, que iriam subir aí 500%, 1000%, ou às vezes até, sei lá, 5.000%, como às vezes a gente vê aí uma ação ou outra. Se a gente pegar a Magazine Luiza, provavelmente ela subiu isso aí nos últimos 2 anos. Tá? Se a Vulcabras estivesse no valor de 10,40, como ela já teve, ó, esse valor já seria 6,92, já bateria quase com o valor das 10 ações que mais subiram. Então o que a gente vê daqui? Basta uma única ação que ande muito, que compensa outras 9 que tenham caído. Mas aí a gente vê a importância da diversificação nesse caso aqui, né? Porque se você não diversificar, você pode pegar a Vulcabras da vez, mas como você pode pegar, por exemplo, a Lupatec da vez, menos 92%. É incrível que a Lupatec ela caiu 92% depois de já ter caído 99%. Então, quer dizer, o valor atual dela, se a gente pegar em relação a 2009, eu vou mostrar isso para vocês aqui, o valor ajustado dela hoje seria uma queda de R$ 4.764 para uma queda de R$ 2,90. Então, existem pessoas aí que pensam que essa ação, por exemplo, pode ser a próxima Vulcabras ou a próxima Magazine Luiza. Tá? Então, é interessante a gente ver isso. Então eu resolvi pegar alguns outros períodos também para fazer o mesmo estudo. Vamos pegar, por exemplo, de 2007 a 2012 e depois a gente pega o preço de 2012 a 2017. Por quê? Porque os pesquisadores falaram que é de 3 a 5 anos. Essas ações aqui de cima eu não tenho como botar 5 anos, porque a gente ainda não está em 2019. Mas essas ações aqui de baixo a gente já está em 2017. Então a gente tem aqui de 6/12 de 2007 a 6/12 de 2012, as 10 ações que mais caíram foram essas. Tá? Lembrando que o estudo dos 2 pesquisadores pegava os 35 ativos que mais caíram e os 35 ativos que mais subiram. Eu fiz essa adaptação no mercado brasileiro porque aqui tem menos ativos disponíveis para serem aplicados. Então a gente vê aqui, ó, algumas ações de 2007 a 2012 foram as que mais caíram e essas ações aqui de 2007 a 2012 foram as que mais subiram. Você vê que nessa lista daqui a gente encontra ações melhores do que as da lista daqui, ó. A gente tem uma Hering aqui, a gente tem a Odontoprev, a gente tem Ambev, a gente tem até uma Elbor, que é mais conhecida, que agora está com um período de baixa, mas a gente vê aqui ações mais conhecidas. E se a gente pegar de 2012 a 2017, a gente de novo não encontra aquela situação que os pesquisadores colocaram lá. Essas ações caíram 37% e essas ações subiram 22%. Mesmo assim, é importante mostrar aqui que 22%
em 5 anos. É um retorno pífio aí, 4,12%, novamente abaixo da poupança e abaixo da inflação do período também. A gente vê aqui que não teve nenhuma ação igual a Vulcabras ali no caso, que subiu 600%, então segurou todo o resto, fez com que caísse pouco essa carteira. As ações todas aqui caíram e as que não caíram subiram ao 25%, 9% e 12%. Em contrapartida desse lado, a gente teve algumas ações que, mesmo tendo tido uma alta muito grande de 2007 a 2012, ainda conseguiram crescer mais 100%, 159%. Agora vamos pegar outros períodos aqui, de 2005 a 2010, e depois quanto elas valorizaram de 2010 a 2015. Então as 10 ações que mais caíram de 2005 a 2010 foram essas. As que mais subiram foram essas. A gente percebe aqui que a gente tem, por exemplo, o Unipar. Aqui, ó, o Unip 3, o Unip 6, que é uma ação bem conhecida que a gente sabe que subiu bem agora. Mas de 2010 a 2015, elas continuaram caindo. Elas foram inverter para agora dar 400% de lucro apenas em 2017. Então, quer dizer, se a pessoa tivesse aguardado aqui até 2017, pelo menos essas duas aqui, eu tenho certeza que ele teria um bom retorno. Gol hoje já está em R$14, também teria um retorno melhor do que esse menos 87. Teria sido menos 40%, alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente pegar exatamente como aqueles pesquisadores falaram, de 2010 a 2015, a gente tem menos 56% contra menos 58%. Foi a primeira vez que essas ações aqui ganharam dessas, mesmo assim com dois retornos pífios, né? A gente tem aí também quedas fortes dos dois lados. Se a gente pegar outro período aí, de 2002 a 2007, as ações que mais caíram foram essas 10 e as ações que mais subiram foram essas 10. Novamente a gente vê aqui que a ação que mais conseguiu subir de 7 a 12 foi essa Mendes 6 aqui, que eu inclusive nem conheço, e deu menos 12%. Você vê que nenhuma dessas ações que mais caíram subiram nos 5 anos seguintes 500%, 600%, 1000%, 5000%, e nem dentre as que mais subiram. Mesmo assim, dentre as que mais subiram, a gente consegue ver aqui um 247%, um 148% e etc. Se a gente pegar aqui esses retornos das que mais subiram, pela primeira vez a gente tem um retorno que não seria pífio, né? Que é um resultado pequeno, mas pelo menos já empata com a poupança, já é 6,10%. É ruim, mas não é mais pífio. E finalmente eu resolvi pegar um período maior, mais longo. Então eu peguei as ações que subiram mais e que caíram mais de 2000 a 2005. A gente vem de Recrusul até de Bombril. Essas foram as ações que mais caíram de 2000 a 2005. Como foi um período de alta, a gente vê aqui, ó, que teve ação que caiu 48%, tá? Foi o menor aí dentre essas 10. Então a gente vê que não teve todas elas em 99% de queda, 99%, o que mostra que foi um período de uma alta forte aí na bolsa. Quando a gente pega 2002 a 2007, é mais impressionante ainda. A bolsa estava tão em alta que quando a gente pega as 10 piores, só tem 3 que caíram. E isso aí faz com que as pessoas acreditem que elas são as melhores investidoras do mundo. E quando a gente pega as que mais subiram, para continuar no nosso raciocínio aqui, dentre as que existiam de 2000 a 2005, a gente vê aqui alguns aumentos bem relevantes. Aumentos ó, de 5.000%, 3.400%, 2.700%. Era uma época aí que o Brasil conseguiu crescer bem. E aí a gente tem aí, ó, São Carlos, Randon, Lojas Americanas, Indústrias Romi, Guararapes, Gerdau Metalúrgica, enfim. Vocês vejam que foi só ações muito conhecidas, que existem inclusive hoje, e que mesmo assim são conhecidas também do público. E mesmo assim, quando a gente pega de 2005 a 2017, dando bastante tempo para aquelas ações se recuperarem, a gente vê aqui 113% de alta
de 2005 a 2017, 194% de alta de 2005 a 2017. Vocês acham que esse resultado é bom? Eles foram horríveis também. A gente tem um retorno de 6,51. Mesmo que a gente pegue aqui 2,9486, a gente tem 9,43%. Então, gente, falando agora diretamente para vocês, eu não consegui ter a mesma conclusão que os pesquisadores, inclusive agora um que foi agraciado com o prêmio Nobel, ele percebeu lá na Bolsa de Nova York de 1930 a 1970. É claro que o nosso histórico aqui é um pouco menor, mesmo assim eu fiz 5 simulações e não saiu em nenhuma delas. Eu coloquei 10 ativos pelo motivo já exposto e eu não consegui aqui. O que ficou claro para mim, aqui uma conclusão que eu acho que eu pesquisei uma coisa, mas eu encontrei outra, é a seguinte, que não vale a pena você comprar nem as 10 piores ações do período, nem as 10 melhores ações do período. Essas ações sempre vão te dar um retorno pífio, em todos os períodos aconteceu isso. Uma vez ou outra a gente vai encontrar uma ação igual a Vulcabras lá, que subiu 500 e poucos por cento, 600%, que não vai ser suficiente para compensar a continuação de queda das outras. Então, apenas pegar as 10 piores, elas caíram muito, então agora não tem mais como cair, elas vão voltar a subir. Não, pode acontecer igual a gente viu lá com o Lupatec, caiu 99% em 5 anos, e nos 5 anos seguintes caíram mais 92%, caiu de R$ 4.700 para R$ 2. Então, isso também não quer dizer nada. O mais importante que eu percebi é que continua sendo importante a gente analisar fundamento. Então, pessoal, queria aí agradecer a todos de novo. Muito obrigado por estarem acompanhando mais esse vídeo. Eu espero que tenha aí resolvido algumas dúvidas de vocês. Vejam que procurar as ações que mais subiram, as que mais caíram, não é o interessante. Vamos até dar uma olhada quais são essas hoje, para a gente tentar fugir disso, porque provavelmente elas vão dar um resultado aí que não é tão bom assim. Então vamos ver aqui, de 2017 a 2012, a gente tem as que mais caíram, MMX, JB Duarte, OGX, Lupatex, Contax, PDG, Roça Residencial, INEP, Forjas Taurus e Recrusul. Então, dessas ações, pode ser que tenha uma ou outra que dê um retorno expressivo, mas como a gente viu, não tem sido suficiente para isso. E já do outro lado, a gente consegue ver aqui, Unipar, Santander, Magazine Luiza, Energisa, Braskem, a própria PTNat, que é bom ficar de olho, está lá na carteira dica de hoje, e o Santander também está, né, como a Sambionce. Então vale a pena a gente olhar aí com muita atenção, porque são ações que já subiram muito e a gente viu que às vezes elas sobem, mas elas acabam parando. De novo aí, não se esqueçam de ver lá o dica de hoje 7.com, a área de membros, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Abraços a todos e bons investimentos. Tchau, tchau.